Oi, é a palavra, é a boa nova, é o evangelho. Está aqui agora, disponível todo dia, disponível de fato toda hora para todo aquele que quiser esse benefício. E hoje eu quero ler outra vez. E você imagina para uma pessoa que está todos os dias pregando o evangelho há quase 50 anos, se existe texto praticamente no qual, no Novo Testamento, eu não tenha pregado, e muitos, e muitos, e muitos no Velho Testamento. Então, aqueles que já me acompanham há 48 anos, aí você diz, tem gente te acompanhando há 48 anos? Sim, tem. Desde Manaus, tem gente me acompanhando há 45 anos. Pessoal do Nordeste, do Sudeste. E de 38 anos, 39, 40 anos para cá, gente no país inteiro que me acompanha, que nunca deixou de me acompanhar. Por isso eu tenho muitos filhos desses filhos e até muitos netos desses que outrora foram os filhos, são os filhos desses que me seguem. E a coisa mais maravilhosa do Evangelho, entre outras coisas lindas, é você ir verificando esses elos que vão se formando e os beijos que eu recebo pelo mundo afora de gente jovem, linda, que chega, me agarra, me abraça, me aperta, me cheira, me beija e diz: o meu pai se converteu com você, meu avô se converteu com você e toda a nossa família se converteu com você. É um privilégio que eu não troco por coisa alguma diferente neste mundo. É viver essa vida que Deus me deu para viver, com o privilégio de anunciar a palavra com a alegria com a qual eu anuncio, mesmo que eu tenha que repetir o mesmo texto. A boa nova é uma só, mas ela sempre chega diferente no coração da gente e no coração, especialmente daqueles que ainda não a ouviram do jeito que vão ouvi-la agora, com essa simplicidade esmagadora de Jesus. Eu vou ler aqui Mateus, no capítulo 8, que diz assim: ora, descendo Jesus do monte, e no contexto de Mateus ele tinha pregado o Sermão da Montanha, que é uma das porções áureas do Evangelho de Jesus. Então, quando acabou tudo aquilo, ele proferiu aquelas palavras, as multidões estavam maravilhadas pelo modo como ele as ensinava e com a autoridade com a qual ele ensinava, que era totalmente diferente a dos teólogos e acadêmicos da religião, os escribas, os doutores da lei, os ensinadores vigentes. Jesus era totalmente diferente. Então se diz, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, continuaram com ele no processo. E eis que um leproso, no meio de toda aquela gente, chegou um leproso. Ora, só Jesus poderia criar no coração de um leproso a coragem para se aproximar dele no meio de multidões. Como se diz aqui, multidões, grandes multidões. Não é um grupo de pessoas, não são 50, 100, não. São grandes multidões, são milhares e milhares e milhares. Seguindo a ele, não era fila indiana, era todo mundo em volta. A gente não estava na Escandinávia, a gente estava na Galileia. Aquela multidão, o negócio era meio Brasil.
aquela confusão de gente querendo chegar. E aí, olha só, um leproso tem a coragem de vir. Por que esse homem teve a coragem de vir? Foram as multidões que deram a ele essa garantia de que ele poderia se aproximar? Ele tinha coronavírus, ele tinha Covid-19, ele era provavelmente o único cara ali com capacidade considerada de infecção, de transmissão, porque eles não sabiam nem o que era lepra. Sabiam que era algo que dava na pele. Mas você vê no livro de Levítico como o conceito de lepra na antiguidade era muito amplo. Eles entendem que havia um tipo de lepra que dava na casa. Na realidade, eles estavam lidando com qualquer que fosse a casa de taipa, de terra com água batida, para fazer paredes frágeis que poderiam ser tomadas por todo tipo de fungos e outras coisas assim, de modo que no livro de Levítico, eles que estavam vindo do Egito, e o Egito tinha construções milenares lindas e maravilhosas nos dias deles, e eles mesmos ajudaram a construir muitas coisas lá. No entanto, o modo deles morarem era em lugares muito pobres e em casas semelhantes à casa de taipa. O pessoal do norte e do nordeste está me entendendo completamente bem. E eles diziam que tinha até uma lepra que dava na casa. Nesse caso, eles tinham que derrubar a casa inteira. Era um nome para designar alguma coisa que eles tinham convicção que, se você morasse numa casa naquele estado, haveria uma contaminação, um prejuízo à saúde que poderia ser letal. Então, eles derrubavam, queimavam a casa, faziam outra. Lepra, portanto, era objeto de uma ignorância absoluta naqueles dias. Ninguém sabia o que era isso. E, como qualquer coisa que a gente de fato não sabe o que seja, viam um leproso, elas pegavam pedras e jogavam no leproso, jogavam mesmo. Era uma leprofobia poderosa, hanseníase-fobia. Para eles era só lepra, era uma coisa que pegava e que era tratada à base de pedrada. Pega a pedra e joga, porque não tem cura, só piora. Esse cara vai virar uma ferida ambulante, é transmissível. Nós não queremos a aproximação deles aqui conosco. Então, ao se ver um leproso ou leprosos à distância, muita gente já ia catando as primeiras pedras que encontravam e toma pedrada na geni da lepra. Pedra no leproso, pedra na geni leprosa. E aí esse homem, todavia, que tinha vivido desde que a lepra nele se manifestara, fugindo de grupos, de multidões, a maioria deles nem mais em casa voltava, porque os da própria casa o expulsavam, como eu já vi acontecer no Amazonas, e meu pai teve experiências diversas com leprosos no Amazonas expulsos pela família, que ele tinha que acolher, levar até Manaus, e em Manaus entregar o leprosário, porque era o destino, era o depósito dessas criaturas, isso no Amazonas, nos dias do meu pai, nos meus dias. Agora, imagina nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás. Era pedra na cabeça, foge, geni, porque a pedra vem aí. Agora, olha só o que Jesus consegue fazer nas pessoas, é sobre isso
que eu quero que você preste atenção. É o que Jesus consegue criar de coragem no coração daquele a quem todos desprezam. Os pais, esposa, filhos, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, todos desprezavam o leproso com muito mais intensidade do que a gente consegue imaginar isso acontecendo vinculadamente a qualquer outro tipo de mal nos dias de hoje. Eu falei o corona, o Covid, mas o Covid é brincadeira perto do que a lepra era no passado, no imaginário acumulado de milhares de anos de preconceito, de medo, de ignorância, de pânico em relação ao significado da lepra e da aproximação do leproso. Mas olha o que Jesus consegue causar nas pessoas. O leproso encarou as multidões só porque Jesus estava lá. O leproso encarou as multidões só porque Jesus estava lá. Ouça o que eu estou lhe dizendo, é para você e é com você que eu estou falando. O leproso encarou as multidões só porque Jesus estava lá. E eu hoje falo aqui com um outro tipo de leprosos. Hoje a hanseníase não cria mais nenhum tipo de pavor em praticamente ninguém. A gente já sabe o que acontece, de onde ela advém e como tratar ou aplacar o mal nas pessoas que podem voltar, inclusive, ao convívio social e familiar. Hoje nós sabemos disso. Nós ficamos livres da ignorância. Nós saímos das trevas. A luz acendeu na nossa mente, na mente da maioria, porque tem gente que, por mais que a luz acenda na cabeça deles, nunca há luz. Mas na maioria das pessoas é assim que está acontecendo. Mas nos dias de Jesus, não. Só Jesus deu coragem ao leproso de encarar as multidões na expectativa de um milagre. Os leprosos de hoje são de outra natureza. São transgêneros, são agredidos, objetos de pedrada, são as genis contemporâneas, são os LGBT se estiverem andando sozinhos numa noite escura e encontrarem um grupo de rapazes homofóbicos e todo menino do lado de um outro menino, todo rapaz do lado de um outro grupo de rapazes, praticamente se torna homofóbico. Se não tiver um cara muito denso de consciência ali para dizer que é isso, eles dão força um para o outro, e conquanto individualmente ninguém praticasse nada tão grotesco, é a psicologia do grupo. No grupo, a consciência individual se dilui e eclodem os barbarismos sugeridos pela consciência mais contaminada daquele ambiente grupal. E aí as tragédias se deflagram. E é por isso que a gente vê gays, LGBT, transgêneros sendo apedrejados de maneiras diversas, mas com violência física e também violência verbal, oral, nem se fala. Mas a gente vê também outro tipo de gente. Por exemplo, a própria criança de 10 anos de idade que ficou grávida do tio foi tratada pelos religiosos como uma espécie de leprosa. Ou ela tirava, ou ela, aliás, não tirava e dava à luz à criança,
ou então ela estava se colocando num lugar de maldição. De maldição, ela viraria uma amaldiçoada aos olhos de Deus, segundo esses fanáticos religiosos cujo grupo não é pequeno, só cresce e não são milhares, são infelizmente milhões, com capacidade de definir eleições, que estão aí com essa mentalidade. E aí o espectro dos leprosos aumenta enormemente. Os divorciados são leprosos. Os que não frequentam e não participam do grupo religioso deles são leprosos. Os que têm uma outra visão social e política são leprosos. Os que defendem o meio ambiente, olha só, são leprosos comunistas, culturais, que se entregaram a essa praga da defesa do meio ambiente. São leprosos. São leprosos variados. Quem não crê na doutrina que eles anunciam é leproso. Esse aqui é um programa de leprosos, feito por um leproso, que não morre do ponto de vista deles e continua infectando outros ou chamando alguns outros para debaixo de uma guarida que não deveria ser jamais oferecida. Todo mundo que seja diferente deles é leproso. Veja bem, para os religiosos, todos os diferentes deles são leprosos. São seres contagiosos. São pessoas que carregam infecções. E como eles são sãos, como eles são os grandes sãos, eles são os exemplos de tudo, da saúde moral, da etiqueta comportamental, do dogma religioso, da fé correta. Como eles são essas figuras, esses fariseus absolutamente contemporâneos e presentes entre nós com uma força crescente. Aqueles que, não sendo como eles, não pertencendo ao grupo deles, não rezando na cartilha deles, e sendo gente em relação à qual eles designam o inferno como residência, para tais pessoas, o indivíduo precisa ter muita coragem, porque, meu Deus, eles dizem que Jesus anda no meio deles, eles dizem que eles são os detentores do nome de Jesus, eles dizem que eles são, se fosse no Instagram, era @JesusCristoOficial, e quem responde tudo lá, os comentários, são eles. Eles é que são os donos do canal Jesus Cristo na Terra. Eles, como disse Jesus em Mateus 23, disse, eles se sentaram na cadeira de Moisés, na cátedra de Moisés, falam como os Moiséses contemporâneos, os Moisés contemporâneos. E criam leis, e renovam leis, e refazem leis, e por mais que Jesus tenha morrido na cruz para que a lei em Cristo se consumasse, tivesse a sua expressão interpretativa, vivida e encarnada por Jesus, porque nem um i e nem um tio caiu da lei em Cristo, porque Jesus viveu o espírito da lei. Viveu o espírito da lei ensinando o que aquela lei deveria promover entre os homens.
Ele diz, olha, nem um i, nem um tio cairá até que tudo se cumpra. E aí, na cruz, ele diz, está cumprido, está consumado. E Paulo diz, pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Apesar de todas as declarações de Paulo e dos apóstolos, de Jesus, de tudo, eles não creem. É esse zoom que está caindo desde ontem mais do que banana madura da árvore. Mas eles espalham que é preciso defenderem-se e defenderem os seus dos leprosos contemporâneos. Então imagine o que um indivíduo que não é religioso e que olha para a religião contemporânea e para suas expressões mais veementes e explícitas na sociedade, nas pregações, nas declarações, nas multidões, no poder que quer assambarcar o país inteiro e fazer, por exemplo, do Brasil uma espécie de república religiosa evangélica, onde os ayatolás seriam os pastores mais importantes e o presidente receberia orientações dessas pessoas e a igreja desses anti-leprosos, a igreja desses filhos do preconceito, diria amém, aleluia, louvado seja o Senhor, estamos salvando o país e o mundo. Agora, é extraordinário ver que, apesar disso tudo, tem gente todo dia procurando Jesus. Apesar dessa igreja, apesar dessa expressão, apesar dessa potestade religiosa. Não, brother, é o Zoom. É o Zoom, meu irmão. Não tem nada acontecendo aqui, internet perfeita, alguma coisa está errada. Como está errada alguma coisa acerca do que eu estou falando. É incrível como, apesar de toda essa divulgação do que não é igreja, como se igreja fosse, do que não é Jesus, como se Cristo fosse, do que não é Deus, como se Deus fosse, apesar disso tudo, ainda tem gente encarando a multidão. Ainda tem gente dizendo, não, eu não creio. Jesus não é assim. O leproso ouviu o sermão de longe. É uma conjectura minha, não está escrito no Evangelho, mas é óbvio que ele se empanou todinho, se vestiu todo, se cobriu todo, se mumificou todo e ficou de longe ouvindo. E ele ouviu Jesus dizer tudo que Jesus disse naquela mensagem. Todo o acolhimento, todo o amor, toda a compaixão, toda a misericórdia que vazava de Jesus, que destilava com graça. Ele ouviu e disse, não, ele não é como a multidão. A multidão é capaz de qualquer mudança, qualquer coisa muda a multidão. A multidão é absolutamente não confiável. A multidão é apavorantemente volúvel e leviana. E se leproso conhecia muito bem alguma coisa, era multidão. Porque era quando um grupo ou uma multidão estava presente que eles mais corriam o risco de serem apedrejados. Como eu já expliquei, as multidões funcionam assim, diluindo a consciência individual, que naqueles dias era mínima ou quase nenhuma. Mas ele ouviu. E o que ele ouviu deu a ele a convicção absoluta de que, contra a multidão e apesar da multidão, ele iria ser acolhido, porque Jesus não tinha nada a ver com a multidão. A multidão estava ali circunstancialmente.
mas em circunstâncias diferentes, as mesmas multidões mudavam de opinião, como as multidões lá de Jerusalém, que o seguiam e que o ovacionavam e que promoveram para ele uma entrada triunfal em Jerusalém. Uma quantidade enorme daqueles ali estavam gritando também: Barrabás, Barrabás, dá-nos Barrabás. E Pilatos perguntando: o que farei de Jesus chamado Cristo? E as multidões, dentre elas aquelas mesmas que tinham aclamado Jesus, diziam: crucifica-o, crucifica-o. Não dá para confiar em multidão. Quem confia em multidão é louco. Só o populista desvairado confia em multidões. As multidões que te colocam no ombro são as mesmas que te esmagam e comem as tuas carnes quando não houver mais serventia, quando alguma mudança acontecer e o ímpeto dela se transtornar. Mas o leproso, que entendia de psicologia de multidão e de apedrejamento, tinha ouvido a palavra, e a palavra de Jesus tinha sido mais poderosa nele do que o medo do preconceito, o medo do agravo, o medo do apedrejamento, o medo da morte. Aí o cara vai, Jesus vai saindo, e o que o Evangelho quer mostrar é isso. Ele acaba de pregar aquelas palavras maravilhosas. Multidões estão ali e havia um leproso escondido. E quando Jesus vai saindo, o leproso sai correndo e chega na cara de Jesus. E ele sabe que na presença de Jesus as pedradas cessam. Ele sabe que quando Jesus está presente, essas multidões silenciam. Essas multidões só falam porque Jesus não anda com elas. Elas só fazem o que elas fazem em nome de Jesus porque Jesus não está com elas. Elas só usam o nome de Jesus como usam porque Jesus não habita no meio delas. Porque de Jesus eles usam só a sigla, mas não tem evangelho, não tem sermão da montanha, não tem misericórdia, não tem bem-aventurança, não tem acolhimento, não tem não juízo, não tem nada do que Jesus ensinou, não tem. Aí eles fazem o que eles querem, eles enfiam as suas ideologias, os seus ensinos, as suas invenções, ou o que eles aprenderam de alguém, sanduícham isso com o nome de Jesus e dão para comer como comida santa o veneno da alma deles para contaminar milhões. O leproso, todavia, disse: quem está aqui diante de mim é Jesus. E eu confio que na presença dele eu tenho um ninho, eu tenho um refúgio, eu tenho fortaleza, eu tenho amparo, eu tenho acolhimento, eu tenho misericórdia. E olhe só, e eis que um leproso, tendo se aproximado, meu Deus, tendo se aproximado, só Jesus faz com que no meio de multidões tão imprevisíveis, e naqueles dias, em relação ao leproso, multidões tão previsíveis, só Jesus faz com que um leproso enfrente multidões para contar a sua história. Aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Olha que declaração maravilhosa. Sai da boca do leproso. Nenhum teólogo em Jerusalém, nenhum acadêmico, nenhum Nicodemos, ninguém disse coisa tão extraordinária. Semelhantemente a isso, só os párias disseram coisas idênticas. Como o centurião romano, que disse a Jesus: não,
Eu não sou digno de que tu entres na minha casa para curares o meu servo. Manda apenas uma palavra, manda apenas uma palavra. Porque eu sou um homem que conheço o poder da palavra que tem autoridade. Quando o meu superior diz a mim, faz isso, eu faço. E quando os meus subordinados me ouvem dizer, façam isto, eles fazem. E tu és a autoridade suprema. Basta que tu digas uma palavra, que tu digas, eu quero que ele fique curado. E ele ficará curado lá na minha casa, imediatamente. Só fala uma palavra. Aí Jesus disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu jamais encontrei uma fé como esta. Ou a mulher Cirofenícia, não era de Israel, é claro. Era uma pagã, hoje, da região do Líbano, naquele tempo, daquilo que se convencionava ainda chamar de Fenícia, antiga Fenícia. Ela era sírio-fenícia, ela era fruto daquele encontro. É o Zoom, porque está escrito aqui, o Zoom agora está sem som. Então eu não posso tirar os olhos daqui. Agora, aquela mulher cirofenícia, quando Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, aí ela disse, eu sei que o privilégio é dos filhos de Israel, mas eu também sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. E aí Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Só gente assim, olha, ninguém, ou é um centurião romano, ou é uma cirofenícia, ou é um leproso, que era um ser sem cidadania, sem identidade, sem cara, sem rosto, sem nome, sem significado. Era um ser que, de preferência, deveria habitar os desertos longínquos e as grutas em comunidades de idênticos, que fossem largando os pedaços pela vida enquanto caminhavam. Olha o que ele diz a Jesus. Senhor, se quiseres, Senhor. Ele sabe que ele está diante de alguém que está acima de tudo que ele já tinha visto e ouvido e percebido. Aquele que está ali é digno de ser chamado Senhor. Senhor. Se quiseres, não é qualquer Senhor, não é um Senhor de escravos, é um Senhor que tinha outros poderes, que vinha de outra dimensão. Senhor, se quiseres, se quiseres, se quiseres, tu podes purificar-me. Você entendeu? Olha aqui, deixa eu chegar mais perto. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Repita isso comigo. Você que é tratado em casa, pelos pais, pelos amigos, pela sua antiga igreja, como um leproso. Repita comigo. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Tu podes. Dos meus pecados, assim chamados e ditos por eles, que eu sou filho do pecado. O leproso era filho do pecado, era filho da maldição, era filho da abominação, era filho de alguma coisa horrível. Era a expressão de um mal indefinível. Ele era
carregado de todas as formas de pecha, de label e de designações. Ele era um pecado ambulante, mas ele sabe algo sobre Jesus que o Sinédrio de Jerusalém não sabe. Zoom, hein? Zoom. Olha aqui, Zoom. Não me cales, porque eu não me calarei, Zoom. Não me emudeças, porque eu não me emudecerei, Zoom. Olha que eu te troco, Zoom. Então presta atenção. Aquele homem sabia algo que os teólogos todos de Israel somados não sabiam. Era como aquele ladrão ao lado de Jesus. Oi, ai, 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 ai. Chama o bombeiro. Era como aquele malfeitor ao lado de Jesus na cruz, que fez uma resenha de natureza teológica de quem Jesus era e do que Jesus significava, que ninguém em Israel, ninguém tinha conseguido discernir, ninguém, nem a mãe de Jesus sabia ainda com profundidade o que o malfeitor sabia. Pedro, Tiago, João, ninguém ainda sabia com profundidade o que o malfeitor ao lado da cruz, num glimpse, numa nesga de luz, ele olhou e ele viu, meu Deus é Deus aqui. E disse ao outro, tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez e disse, Jesus, lembra-te de mim, quando tu vieres no teu reino. E Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vejam como essas grandes sacações de quem é Jesus acontecem no coração daqueles a quem as multidões, a religião, seja lá quem seja, declaram como párias e marginais. Foram os párias e marginais que enxergaram. Antes dos apóstolos, antes de todo mundo, foram os párias e os marginais. E aqui está um deles dizendo, se quiseres, tu podes purificar-me. Se tu quiseres, é soberania tua, é graça, é desejo unilateral, é uma decisão da tua parte. Esse poder te habita. Se tu quiseres, e só te habita, está em ti. Se tu quiseres em meu favor, tu podes me purificar agora. Se tu quiseres, tu podes purificar. Preste atenção. Olha o que o texto na sequência diz. Eu não posso nem baixar a cabeça, né? Porque senão o Zoom para lá. E aí eu não sei. E fica escrito aqui, o Zoom perdeu o som. Deve ser a mensagem. Que o Zoom não está suportando esta palavra. É paulada da graça na cabeça desse Zoom. É, cacetada. Ó, que eu tô tirando o sapato. Não vou tirar o cinturão porque eu não uso. Mas olha só o que o texto diz. O texto não diz, então Jesus respondeu. Olha, leia o que está escrito. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Antes da palavra vem o ato, vem o gesto. Antes de verbalizações, tem que vir as ações. Antes das conversas, tem que vir
a encarnação do Evangelho em nós, antes de qualquer que seja o anúncio. Eu tenho que ser a própria manifestação do que eu haverei de dizer. Jesus diz isso tudo nesse movimento, nesse ato que revolucionaria a teologia, revolucionaria a eclesiologia, revolucionaria a evangelização como metodologia, revolucionaria a comunicação humana na intenção de dizer qualquer coisa que fosse uma sabedoria aprendida. Só convém falar depois de fazer, de exemplificar, de manifestar e de encarnar o que se crê, o que se quer, o que se deseja e o que se pode. Se quiseres, tu podes purificar-me. Então Jesus disse, é claro, aleluia, aqui tem um que me vê, que me entende, que me compreende. Eu quero essa pessoa para entrar aqui. Pedro, dá um jeito de incluí-lo, porque esse cara aqui está sabendo mais do que todo mundo. Me entendeu? Não. Ele não diz nada. Ele só estende a mão e toca. Toca em quem, cara? Não é numa gatinha. Não é numa criança de 10 anos. Nem é num jovem bonito, charmoso. Não. É interessante porque o Evangelho não tem narrativas de Jesus tocando muita gente. Ele toca aquele homem lá em Betsaida, fazendo saliva, tocou. Tem algumas... E agora o Zoom voltou. 3, 4 casos. E esse aqui é o mais forte deles. Sabe por quê? Porque o cara era leproso. Ele meteu a mão na baba da ferida do leproso. O cara estava em carne viva, era pus ambulante. Pus. Oi, amiga. Peguei você. O cara era pus ambulante. Era pus ambulante. Era pus ambulante. E Jesus, estendendo a mão, tocou no pus, na chaga. Só depois falou. Só depois falou. Na religião, os caras falam antes e falam mal, e falam errado, e falam contra a vida. E não fazem nada nunca. Quase nunca. Pelo menos esses que são maus como o diabo não fazem nada nunca. E quando fazem é só para os seus idênticos. Porque para os diferentes, não. Jesus é diferente de todos eles, estendendo a mão, sem dizer nada, sem nenhuma tentativa de convencimento verbal ou oral, meteu os dedos na ferida, na chaga do leproso. Então foi que disse, só então, eu quero. Eu quero. Quero, é claro que eu quero. Foi para isso que eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo porque eu quero purificar você, purificar o mundo inteiro. Eu quero, essa é a minha vontade, é a vontade do meu Pai. Eu quero. Eu vim buscar e salvar o perdido. Eu te quero, eu te desejo. Eu vim para ti e vim para todos que são como tu és. Eu quero. Fica limpo. Não tem nenhum discurso, ele mete a mão na chaga e diz, eu quero. É claro que eu quero. Tu acertaste, tu viste que eu quero, que eu vim porque eu quero. Fica limpo. Fica limpo.
se não tem novena, não tem campanha, não tem terço, não tem reza longa, não tem oração forte, não tem subida num monte, não tem sacrifício, não tem angústia, não tem autoflagelamento, não tem nada disso. Não tem que ler nenhum catecismo, não tem que ler a Bíblia toda, nem o Novo Testamento, não tem nada disso, só tem que crer. Chegar, distinguir Jesus da religião, distinguir Jesus da multidão, e em distinguindo, saber que ele é totalmente diferente. Tem que distinguir. E em distinguindo, tem que saber que ele é diferente dessas vozes todas. E tem que ter coragem de se aproximar, crendo no fato de que ele não vai te desprezar. E ele abre os braços, ele para o mundo inteiro em teu favor. Quero, eu te quero. Fica limpo. Fica livre agora. E o homem ficou livre, limpo, imediatamente. Olha só como é aqui, ó. Just like that. Você pode estar aí achando que isso vai demorar na sua vida. Não, é agora, é já, meu filho, minha filha, é agora, é já. É imediatamente. É se você crer, se você confiar, é agora e é já. É imediatamente. Como aqui se diz, Jesus disse, fica limpo, eu quero. E imediatamente o homem ficou limpo da sua lepra. Imediatamente, assim. Ele faz passar a nossa iniquidade como quem afasta uma neblina, uma fumaça. Como quem simplesmente afasta a cortina do impedimento e diz ao impuro, eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo do seu mal, da sua chaga, da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, não digas nada para ninguém. Vai até Jerusalém, que era o único lugar onde se podia fazer sacrifício e oferta. Nesse caso, era uma oferta de aves, de pombinhas. Faze a tua oferta ao sacerdote, e aí tu dás testemunho ao povo. E aí tu dizes que tu eras leproso e tu ficaste limpo. Primeira coisa que Jesus faz com esse indivíduo é dar uma missão para ele. Vai lá, no coração da religião, e conta para eles quem é que purifica pecado. Vai lá, na lei de Moisés, que não purifica pecados de ninguém, faz o sacrifício da lei e depois conta para todo mundo quem foi que te limpou. Vai e faz isto. Eu estou falando com você aqui há 1 hora quase, vou parar nesse instante. Vou parar antes que o Zoom pare de novo. Ele ainda vai parar muitas vezes pelo jeito. Eu acho que a gente vai ter que trocar de Zoom, ou sei lá o quê. Tem um problema aqui, desde ontem. Você já entendeu o que eu queria dizer. Encare, meu querido, encare a multidão, encare a religião, encare todo mundo. Não tenha medo da maldição dos seus pais, nem da sua família. Não tenha medo da maldição dos seus irmãos. Não tenha medo de ninguém. Encare a multidão que ouviu a mensagem de Jesus e não entendeu nada até hoje. E você que estava na beirada da marginalidade compreendeu. Essa foi sua motivação. Encare a multidão, porque na presença de Jesus existe grande salvação.
Existe tudo quanto você está buscando, está na presença de Jesus. Senhor Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra tenha chegado a todo mundo que precise recebê-la agora, a tua palavra. E eu faço essa oração com os meus olhos bem abertos, pedindo que a tua palavra chegue a todos os que a vieram buscá-la. É a única mensagem que eu tenho a pregar, é sobre a tua graça e o teu amor. Faze-a prosperar. É o que eu te peço, em teu nome. Amém e amém e amém.